Como é que definirias esta jornada, neste arranque do futebol total? Eu recuperava a expressão de demonstração de força que o João aqui disse por uma razão muito simples. Na minha opinião, em termos exibicionais, o Benfica não foi tão extraordinário que justifica aquele volumoso resultado. Mas a equipa está tão tranquila, tão conhecedora daquilo que é o modelo de jogo, tão competente e capaz de identificar tudo o que tem para fazer, que mesmo nos momentos em que não está bem no jogo, mantém-se tranquila e espera pelo seu momento. E, portanto, na minha opinião, a maior demonstração de força foi uma equipa que não precisa sequer de ser espetacular para, de uma forma tranquila, chegar a um resultado muito volumoso. O Porto, na minha opinião, o resultado é obviamente uma surpresa. Ninguém sabia exatamente o que esperar do Gil Vicente. Mas uma palavra muito positiva para o Vítor Oliveira e para o Gil Vicente. Tem 3, 4 jogadores com muita qualidade, que eram desconhecidos da realidade portuguesa. Falaremos aqui abundantemente de Lourenço. É um deles. E o Vítor Oliveira teve muito mérito na forma como bloqueou a construção do Porto. O Porto raramente conseguiu chegar ao último terço com bola em boas condições. E se não chegas ao último terço com bola em boas condições, também não consegues finalizar. Sim, mas isso é uma dificuldade demonstrada pelo Porto, não só contra o Gil Vicente. O Porto demonstra dificuldades em chegar com a bola controlada ao último terço ou invadir as zonas centrais. Mas habitualmente tem outra forma de lá chegar e cria perigo na mesma. E neste caso isso não aconteceu. E também podemos... Fares vai integrar o plantel principal do Benfica. Tu conheces bem, viste dezenas de vezes Pedro Boças. Não sei se partilhas da minha opinião. Eu falei e frisei uma exibição individual. Pedro, há um pormenor engraçado. Para quem não conhece o Tomás, para perceber o tipo de jogador que é, ele é um lateral e um dos treinadores dele no Benfica apelidava-o de Xavi. Portanto, é um jogador com uma... Explica lá isso. É um jogador com uma capacidade cognitiva e de leitura de jogo muito acima da média. E então é altamente divulgar porque estamos habituados àqueles laterais só das correrias e mais intensos do ponto de vista físico, e ele é um jogador muito capaz... De interesses, como tu dizes. 1,87 m. Sim, é um jogador muito capaz de pensar o jogo e é engraçado que no modelo do Benfica na formação... Deixa-me só dizer isto, estamos a ver imagens dele na seleção, que jogou muitas vezes a lateral esquerda e agora no europeu. Sim, dizia eu que muitas vezes no sub-19 do Benfica, no modelo ofensivo, mesmo jogando como lateral direito, quando o Benfica entrava no seu ataque posicional, instalava-se com bola no meio campo adversário, era o Tomás que jogava por dentro e o extremo é que jogava por fora, ao contrário daquilo que faz o Benfica na equipa principal, que é o lateral que está por fora, mas o Tomás, como é muito forte do ponto de vista técnico e também toma decisões boas e rápidas, jogava muitas vezes no espaço interior, mesmo sendo lateral. Daí essa alcunha do Xavi, que o próprio treinador lhe colocava. Não, duas coisas... Essa tem que ser claramente a lógica daquilo que é o objetivo claro da formação. Mais do que formar equipas, temos é que formar jogadores. E é aquilo exatamente que o Benfica acho que há aqui um patamar muito interessante no Benfica. Ganham muitas vezes na formação, mas o Benfica está mais preocupado, por um lado, em valorizar jogadores, em potenciá-los e depois em fazer negócios. E, portanto, só pode fazer com qualidade individual. Mas serviço do coletivo. E menos preocupado em ganhar. Tiveste o exemplo do Benfica ter ficado em último lugar na fase final da Liga Revelação, mas potenciou uma série de miúdos que eram júniores de primeiro ano e que hoje já estão à porta da equipa B e se calhar para onde estarão na equipa A ainda antes dos 20 anos. A vitória não era o principal objetivo. O principal objetivo era potenciar e é para isso que servem as equipas de formação. Essa é que é claramente a prioridade. Se há a intenção de os utilizar. Fazem parte do grupo. Se formos olhar para isso dessa forma, o Vinícius também tinha que ir jogar ao Sub-23. Não, mas o Vinícius não está num processo de formação e o Tomás é primeiro ano de júnior e o Fábio é primeiro ano de júnior também. Mas precisam de minutos todos para jogar. Olhares para aquilo que foi, por exemplo, o desenvolvimento de qualquer jogador que está hoje na equipa principal do Benfica, no primeiro ano de júnior, os melhores começaram a jogar a equipa B, no segundo ano de júnior consolidaram o seu lugar na equipa B e no primeiro de sénior estão a jogar agora o plantel. vou-te fazer uma pergunta. Quando eu era treinador de júniores do Sporting, havia vários jogadores do Benfica que jogavam já na equipa A e treinavam na equipa A e vieram fazer a fase final toda de júniores. Jetson, isso é verdade. Jetson, Sim. João Félix, Jota, também aconteceu no Sporting naquele ano em que estiveram deles não acredito. Não acredito, não acho que tenha sido uma boa decisão. Mas eu acho que há uma razão para isso. É porque queriam ganhar o campeonato não só pelo troféu, mas porque o projeto esportivo do Benfica passa muito por ter uma equipa na Youth League. E nesse ano a equipa principal
Pelo menos no ano o último ano em que o Benfica ficou em segundo lugar com o Rui Vitória, o Benfica esteve muito tempo em terceiro lugar e corria o risco de não ter uma equipa na Youth League no ano seguinte. E o projeto esportivo da formação do Benfica utiliza muito a Youth League como montra para valorizar também os seus jogadores. E quis ser campeão como garantia de que iria ter uma equipa na Youth League e não tanto pelo troféu, que obviamente também importa. Durante 2 anos, ou seja, no ano em que o Benfica teve sempre o campeonato seguro, não baixou. O ano passado também baixou o João... Ano passado não, há 2 anos baixou o João Félix, baixou-os todos porque queria ser campeão. Não sabes isso melhor do que eu, certamente, não é? Sim, baixou-os porque queria ser campeão, mas mais preocupado em ter a equipa na Youth League, porque a equipa sénior estava em terceiro lugar e não ia... Há aqui um paradigma, ainda é época passada, até maio, recuou Dantas para jogar júniores. Sim. Eles... E mais outros. Pedro, sempre que a equipa A não tem a sua classificação definida, o Benfica aposta em ser campeão de júniores para estar na Youth League do ano seguinte. Porque o próprio projeto esportivo e esta valorização que eles fazem dos miúdos começa muito também na montra da Youth League, que não tem a visibilidade que tem outras competições, mas se formos ver um jogo da Youth League, estão lá os clubes todos da Europa toda. Basta ver a visibilidade que a equipa do Porto teve este ano ao ganhar exatamente essa competição. Os jogadores que se valorizaram. O que eu acho é que ganhar... Diz. O que eu acho é que ganhar a Youth League também não vale muito se depois não se apostar nos jogadores, não é? Ganhar vale sempre. Não. Sofia, vale, sabes em que medida? O Porto, a partir do momento em que ganha a Youth League, quando alguém chega com uma proposta por um jogador jovem do Porto, o Porto já é tido como um clube formador de excelência e aquele jogador já vale nem que seja mais de 1 milhão. Isso é se olharmos para a formação, isso é uma maneira Agora, sim, de olhar para a formação. O Porto tem que apostar neles, obviamente. Se o objetivo for olhar para a formação dessa forma, se o objetivo... Mostrar as qualidades que demonstrou no jogo com o Porto, se ele jogar só metade daquilo, eu acho que em janeiro... Se ele jogar só metade daquilo... E parece-me que todos eles encaixam muito bem na forma como o Vítor Oliveira pretende que a equipa jogue, que é um bocadinho como o Tiago já referiu, aquele bloco médio-baixo, muito tempo em organização defensiva, esperar pelo menos para ser em contra-ataque. O jogo também se proporcionou, se calhar, um bocadinho àquilo que são as características dele. Ele é muito poderoso fisicamente, muito veloz, muito potente e chegou sempre primeiro com o Alex. Mas chegou sempre primeiro com o Alex porque o Porto estava estendido no campo e o Gil estava recuado, o Alex estava muito profundo e, portanto, foi um jogador de muita saída no contra-ataque e teve muito sucesso nisso. Falta perceber se depois, num espaço curto, ele tem a mesma coisa. Para este tipo de jogo, perfeito. Era este contexto. Gostei bastante. Mas esta é a vida do Gil Vicente em 80% dos jogos, se calhar. Sim, por isso é que no início eu disse que... Não sei, o Gil Vicente vai ter de atacar algumas vezes em ataque posicional, diria, não é? Mas Pedro, por isso é que eu disse no início que os jogadores não só pareciam bons, como pareciam encaixar muito bem naquilo que o Vítor Oliveira prepara. Era precisamente a pensar vai jogar em transições ofensivas. Logo pouco tempo depois de entrar. Pedro, tu podes falar um bocadinho melhor sobre este vídeo, porque o vídeo acaba por ser... Vamos a isso, Pedro. Deixa-me corrigir, o vídeo não fui eu que fiz, eu enviei para a Sofia, foi o Ricardo que fez, só para não ficar com mérito de algo que não fiz. Todo mérito é teu. O curioso aqui é que, efetivamente, o Djaló não é um extremo de origem e ele entrou para a posição de extremo. Ele é um número 10, um médio interior número 10. Ele jogou nos sub-17 do Paços de Ferreira na época passada, era um jogador claramente acima dos outros, isso valeu-lhe aqui uma convocatória para o estágio da Seleção Nacional da sua idade. Mas vemos, esta bola para mim é uma bola... Terminou a época nos sub-19. 14 golos, marcou 14 golos. Não é? Sim, e é um jogador de corredor 17. Central e que tem algo que ainda não mostrou e isso é que é verdadeiramente impressionante, que é a forma como ele finaliza as jogadas. Pé direito, pé esquerdo, é um jogador com uma facilidade em fazer golos absolutamente incrível. E depois é diferente do pai, porque tecnicamente é um jogador de eleição. Se tivesse a força do pai com a técnica que ele apresentou, não sabe. Mas sim, tecnicamente tu não te lembras é um também jogador... do pai? Lembro-me. Lembras? Lembras a festa de despedida, não? Quase. Não, lembro-me dos últimos anos no Boa Vista, era um médio muito possante fisicamente e, ao contrário do Djaló, que é um jogador de muito mais de recorde técnico, de capacidade de desequilíbrio, logo na forma como recebe a bola e deixa para trás os opositores, faz muita